Bom, então hoje a gente vai começar a falar da segunda onda, da primeira onda do feminismo, né? É uma continuação do nosso estudo anterior. Quando nós começamos esse estudo, nós falamos sobre o protofeminismo, que é um momento que antecede essa organização do movimento feminista. Então, eram feministas que discursavam, né, sobre esses temas, mas que não tinha uma organização, o protofeminismo. Agora, a partir de hoje, a gente vai ver já esse movimento feminista já se organizando, certo? Lembrando que a gente usa, né, como base para esse estudo o livro da Campagnolo, né? Feminismo, Perversão e Subversão. Mas nesse estudo eu não vou falar só dele, tá? Porque como esse estudo ele esbarra um pouco na nossa história, na história do adventismo, então eu tive que procurar outros autores também para a gente poder conhecer melhor esse assunto, tá? Essa primeira onda. Outra coisa, a gente não vai conseguir fazer uma abordagem geral da primeira onda num estudo só, porque é muita coisa. Eu até tentei, eu confesso que eu tentei espremer aqui, espremer ali para a gente fazer tudo num dia só, mas não vai ter como, porque ela aborda vários assuntos, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre o movimento sufragista, que é a questão do voto, né? Vamos abordar esse tema. E vamos falar sobre a questão também de um movimento de temperança, que é um movimento mais, assim, já um pouco citado pela nossa igreja, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E então, no próximo estudo, a gente vai abordar outras questões. Então, eu peço que vocês voltem, né, para o próximo estudo. No próximo estudo, a gente vai falar da inserção da mulher no mercado de trabalho, como que foi esse momento. A gente vai fazer a discussão se o trabalhar é uma conquista, é um direito, é um dever. A gente vai fazer essa discussão. Vamos falar também sobre a questão do movimento feminista de primeira onda na Rússia. Hoje a gente vai falar basicamente dos Estados Unidos, no próximo a gente fala sobre o movimento feminista na Rússia, que aí já é o movimento socialista, marxista. E também vamos falar sobre a questão do aborto, tá? Eu até pedi aí para o pessoal fazer uma liçãozinha de casa, assistir um filme aí que eu passei. Eu já vi que a Vanderly já cumpriu, já assistiu. E então, quem não assistiu ainda, depois assista, porque vale bastante a pena a gente compreender um pouco dessa questão do aborto, porque nós vamos abordar ela já na primeira onda do feminismo, tá? A gente acha que a questão do aborto só chega na segunda onda, não, a primeira onda já traz essa questão do aborto também, tá certo? Outra coisa importante, eu não sei se todos que estão aqui hoje estavam, né, no primeiro estudo. Quem não, então, como eu disse, é uma continuação, então quem não estava no primeiro estudo, depois pegue o link, tá? Para poder compreender melhor como que foi esse início, né, do feminismo. A gente comentou muito no protofeminismo que o feminismo ele estava ligado diretamente à revolução sexual. Então é bacana quem não assistiu aí o primeiro estudo, dá uma pesquisadinha lá, depois a gente até disponibiliza o link de novo, tá bom? Então vamos lá, História do Feminismo, parte 2. Comecei o que a gente colocou no primeiro, né? Que é a afirmação que hoje é muito feita, que é de uma feminista, né? Muito falada hoje, que é a Chimamanda Adichie, e ela fala: sejamos todos feministas e o mundo será melhor a cada dia, pode apostar. E aí eu trouxe essa pergunta aí, todo o estudo aí de todas essas fases, a gente vai tentar responder essa questão. Se o mundo for feminista, ele realmente vai ser melhor? Será que o que o movimento feminista traz como ideologia melhoraria o mundo? Tem melhorado o mundo? E aí, já para a gente pensar, a gente tem o livro de uma antifeminista, né, que é a Constanza Miriana, uma autora católica, que ela fala o seguinte: por que agora que conquistamos, pelo menos neste lado do mundo, aqui no Ocidente, né, o direito de tudo, continuamos infelizes, ou até mais infelizes do que antes? Então, se realmente ser feminista, querendo ou não, faz o mundo melhor, por que hoje que as mulheres conquistaram supostos direitos que até então não se tinha? Parece que as mulheres estão mais tristes do que antes, né? E aí as perguntas que a gente está tentando responder ao longo desses estudos, tá? O que pensa o movimento feminista realmente? Porque toda vez que a gente vai falar com uma feminista e discorda de alguma questão do feminismo, as feministas falam: ah, mas isso não é feminismo, isso é femismo. É um termo, inclusive, que não existe de nenhuma autora feminista, né? Que é uma maneira de falar: ah, não, isso não é um feminismo, isso é uma deturpação do feminismo. A gente até comentou no primeiro estudo que
É sempre dessa mesma maneira, né? Deturparam Marx, deturparam Paulo Freire, deturparam o movimento feminista, quando você esbarra em alguma coisa que não condiz com a realidade ou que não é bacana de ser trazido, né? Uma cristã pode ser feminista? Então, assim, o que pensa o movimento feminista, a gente já está abordamos, né? A gente tem que conhecer realmente as autoras do movimento, da base do movimento feminista, para saber o que esse movimento pensa. Então, a gente já tem trabalhado isso. Hoje, a gente vai trabalhar bastante essa questão. Uma cristã pode ser feminista? E a gente vai tentar trazer isso, né? Porque a primeira onda do feminismo, muitos defendem que foi um momento bacana do feminismo. E era feito por cristãos. Então, a gente vai trabalhar uma questão, a gente vai trabalhar esse pensamento. Existe um lado positivo no pensamento feminista, no movimento feminista? Então, hoje também a gente vai ver isso, né? Teria o movimento feminista se deturpado ao longo do tempo? Então, essas são algumas respostas que a gente já começou a ter desde o começo, né? Falando sobre o protofeminismo, e hoje vai ficar um pouco mais claro isso, certo? Então, a primeira onda do movimento feminista. Como eu acabei de comentar com vocês, tem muitos autores, inclusive conservadores, inclusive cristãos, que defendem essa ideia de que o movimento feminista, nessa primeira onda, ele tinha princípios bons. Então, ele começou ali sendo feito por mulheres cristãs, mulheres modestas, mulheres virtuosas, e com o tempo, esse movimento foi se tornando um movimento corrupto, um movimento imoral, né, a partir da segunda onda e tal. Então, muitos autores, inclusive cristãos e conservadores, defendem isso. A Ana Campagnolo, ela vai trazer uma abordagem bastante diferente disso, né? De que não, de que o movimento feminista, ele nunca foi por direitos civis. Ele sempre foi por uma revolução sexual, ele sempre foi anticristão, ele sempre foi anticasamento. Então, a gente viu na primeira fase, né, do protofeminismo, que as reivindicações que se tinha de Mary Wollstonecraft, que é considerada aí a primeira feminista, eram reivindicações que vinham já da revolução sexual, que se tinha lá no período do iluminismo, né? E eram outros pensamentos que desligavam a mãe de estar cuidando do seu filho, a mulher de estar cuidando da sua casa, né? Então, ela tinha que ter essa independência total da ideia de um matrimônio, de tudo isso. E isso começa também a ser trazido nessa primeira onda, apesar de não aparentar. Então, quando a gente vai estudar qualquer vídeo que você colocar aí na internet sobre a primeira onda do movimento feminista, vai falar muito sobre a questão do voto, do movimento de temperança, mas e no cerne ali, né? No meio de todo esse movimento, será que eram só lutas por direitos civis? Então, a gente vai caminhar para esse lado. O que é interessante aqui, ó? Coloquei essa tela para a gente ver alguns marcos, né, do que a gente tem aí nesse final do século XIX, já caminhando aí para meados, né, na verdade, século XIX, já caminhando aí para o século XX. Então, isso aqui é até uma abordagem que o pastor Michelson Borges faz bastante, e que o nosso movimento, né, o movimento adventista surge no ano de 1844, e juntamente a esse movimento de despertamento, né, da palavra de Deus, do conhecimento realmente das profecias bíblicas, surgem outros movimentos que impactaram diretamente a sociedade. Então, depois desses movimentos surgirem, a sociedade se torna outra. Então, a gente tem aqui, 1848, o livro do Karl Marx, né, o Manifesto Comunista. O ano de 1857, a gente tem o lançamento do livro de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos. Em 1859, a gente tem a origem das espécies de Charles Darwin. Então, ali tudo nesse meiozinho ali, né? Nessa mesma época. E o movimento feminista também é trazido como início dele, a primeira onda, no ano de 1848. Então, seria o marco do movimento feminista. Então, no mesmo ano em que Marx lança, né, o Manifesto Comunista, também começa aí esse feminismo enquanto organização. Então, mais uma curiosidade, né? Justamente ali, enquanto nós estamos trazendo ali as verdades da palavra de Deus, mais um movimento surge para desviar as pessoas, né, daquilo que Deus estava trazendo. Como começa esse movimento? Então, o movimento anti-escravagista e o movimento feminista, eles vão meio que caminhar juntos, certo? Ou melhor, o movimento feminista, ele vai participar de uma maneira muito efetiva do movimento escravagista, certo?
Aí vamos ver aqui, ó, tem uma citação da Eleanor que fala assim, ó, foi com o movimento abolicionista que as mulheres aprenderam a organizar reuniões públicas e a criar campanhas de contestação. Durante um quarto do século, os movimentos abolicionistas e de emancipação da mulher nutriram-se e fortificaram-se mutuamente. Então, aqui a gente tem a opinião de uma feminista. Também a opinião de outra feminista fala assim, ó, foi a luta contra a escravatura que deu à mulher força inicial para o movimento de emancipação das mulheres. Esse aqui é a Kate Millett, né, uma feminista de segunda onda. Então, as duas elas vão trazer esse pensamento de que o movimento feminista e o movimento de anti-escravagista, eles estavam juntos, era o mesmo pensamento, né? Eles estavam lutando pelas mesmas causas. Então, os negros queriam ali que as mulheres ficassem livres, né, das suas supostas amarras, enquanto as mulheres também defendiam a liberdade dos negros e tudo isso. É uma verdade que as mulheres, elas sempre se sensibilizaram mesmo com a causa dos homens, dos escravos, né? Isso a história mostra. Até a própria, aqui a história do Brasil, tem um livro muito interessante do Paulo Resutti, que fala sobre Dom Pedro I, e ele fala que quando Dona Leopoldina morre, os negros saíam às ruas chorando desesperadamente, dizendo, nossa, o que será de nós agora? Né? Com a morte da Dona Leopoldina. Então, a gente tem ela, a gente tem a Princesa Isabel, então aqui a gente tem movimentos já de mulheres que não gostavam de ver o que acontecia com os negros. Nesse período acontecia a mesma coisa, então as mulheres se sensibilizavam com a causa dos negros, assim como grande parte da sociedade, a gente está falando aqui basicamente de Estados Unidos também, a grande parte da sociedade já não queria mais, né? Já não aceitava mais a escravidão. E aí, o movimento feminista coloca como se os dois estivessem juntos nisso tudo. Porém, a Ana Campagnolo vai mostrar que quando a gente se detém a olhar mais profundamente isso, talvez não fosse bem dessa maneira. Vamos ver aqui o que ela traz. Ó. Duas famosas líderes feministas, Stanton e Moult, haviam sido impedidas de se manifestar em uma convenção de um evento abolicionista em 1840. Lucy Stone, que geralmente discursava acerca do direito dos negros, era orientado pelas lideranças abolicionistas a não se dedicar a defender os direitos das mulheres em grandes eventos ou diante das multidões. Diziam eles que a defesa dos direitos da mulher podia prejudicar a aceitabilidade do discurso abolicionista. Então, não era tão verdade essa ideia de que os dois estavam caminhando juntos. Porque quando as pautas, né, das defesas ali dessas primeiras feministas aí de primeira onda, quando elas começavam a trazer aquelas pautas, o movimento anti-escravagista meio que perdia as forças. Então, os próprios líderes dos movimentos anti-escravagistas, eles começavam a falar, olha, as mulheres podem participar, mas a gente não quer que esses temas sejam trazidos para os discursos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente trouxer esses temas, vamos lembrar que a gente está falando aí do direito ao voto, tudo isso, era meio estranho, a gente vai ver um pouco mais, né, daqui a pouco, aguenta? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas era um pouco estranho isso para aquela sociedade, então fazia com que esse movimento escravagista fosse também se tornando estranho, e eles tinham medo de que pudesse prejudicar a aceitação desse discurso, né, desse movimento. A Ana Campagnolo, ela vai trazer uma coisa bastante interessante. Teria realmente as mulheres do movimento feminista se sensibilizado com a causa dos negros, ou teriam visto elas nessa causa, que era uma causa tão nobre, uma saída para poder começar a falar daquilo que elas entendiam como sendo o direito das mulheres, né? Teriam elas se aproveitado do movimento anti-escravagista ou realmente elas estavam sensibilizadas com aquilo? Uma coisa interessante é que a partir do momento que elas começam a ser proibidas de discursarem, né, nesses movimentos anti-escravagistas, elas vão deixando esse movimento de lado e passam a falar somente sobre o movimento do feminismo, né, sobre o sufrágio e tudo mais. Ok, então elas são proibidas, né, ali de estarem falando, discursando, levando os direitos, né, das mulheres, discursando sobre isso, nos movimentos políticos, nos movimentos anti-escravagistas, então elas precisam de um espaço para poder levar a sua mensagem.
Então, onde vai começar tudo isso? Né? Que lugar que abre espaço para essas mulheres? Qual é a primeira reunião, onde se dá a primeira reunião do movimento feminista? Aconteceu em Seneca Falls, eu acho que eu falei certo, espero, meu inglês não é muito bom, mas ali em Nova York, né, numa igreja metodista. Então, olha que interessante, né? Hoje as feministas batem tanto, né, na questão religiosa, como se as igrejas fossem as grandes opressoras da sociedade, mas foi justamente uma igreja que abre espaço para o movimento feminista começar ali a sua reunião, né? Então, quem começa esse movimento, quem organiza essa reunião, é a Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott, no ano de 1848, como a gente falou, certo? Mas, falando melhor, foi numa igreja metodista wesleyana, onde eles começam ali a fazer esse movimento. Outra coisa interessante da gente destacar é que grande parte das pessoas que estavam ali eram cristãos, claro, né? E eram quakers, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, certo? E aí, a Campagnolo fala o seguinte: se os movimentos feministas se ouriçam em achincalhar o cristianismo, certamente não o faziam quando viam nele o único terreno possível para suas queixas. Então, hoje a gente vê isso, né? O movimento feminista tão contra a igreja, mas foi justamente as igrejas de cunho protestante que abriram espaço para o movimento feminista começar ali a reivindicação dos supostos direitos que elas defendiam, ok? As mulheres puderam contar com o apoio das comunidades religiosas, conscientes de que, apresentando sua causa como digna diante de Deus, a exibiriam dignas diante dos homens. Aquelas mulheres realmente pareciam membros comuns de uma igreja tradicional, pareciam buscar algo justo diante de Deus, e elas mesmas invocaram essa autoridade. Então, o que a Campagnolo vai trazer é o mesmo pensamento da questão do abolicionismo, né? Da abolição dos escravos, do abolicionismo. Teriam essas mulheres realmente se interessado pela causa cristã? Ou seria a igreja ali o único espaço que elas tinham para trazer os pensamentos dela? Então, teriam elas usado das igrejas, assim como elas usaram do movimento abolicionista para trazer os seus pensamentos e as suas ideias? Por quê? Vamos pensar que a gente está falando dos Estados Unidos, que na sua maioria eram cristãos, né? Então, a história dos Estados Unidos mostra isso, que ele nasce já protestante, e mesmo aqui no final do século XIX, continua sendo um país cristão. Grande parte das pessoas se denominavam cristãs. Então, uma vez que eu apresente um tema desse e que a igreja compre esse tema, é Deus comprando o tema. E se Deus comprou o tema, então os homens têm que comprar também, né? Então, ela segue mais ou menos nessa linha. E aí, qual é o discurso que elas vão apresentar nessa reunião, de modo que cative ali o reverendo, né, o pastor ali, aceitá-las e ver aquilo como algo realmente justo? Elas começam a reunião falando o seguinte, ó: consideramos essas verdades como evidentes, que todos os homens e mulheres são criados iguais, que são dotados por um Criador, certos de direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Ou seja, realmente um tema que todo mundo defenderia, né? A própria Constituição americana defende, né? E a igreja também. Então, começa esse discurso trazendo essa frase aí. Quem são essas mulheres, então? A gente vai falar, né, a gente tem ela e a gente tem a Mott, tem a Stanton e tem a Mott, né, organizando esse movimento, mas eu vou escolher falar basicamente da Mott, da Stanton, para a gente poder ganhar tempo, tá? Ela é a maior representante desse movimento feminista de primeira onda mesmo, a intelectual, pelo menos, desse movimento. E aí, ela era casada, ela era mãe de 7 filhos, e tem alguma questão muito interessante nela. Ela se torna ateísta muito nova. Quando jovem ainda, na adolescência, ela se torna ateísta. E tem uma história interessante, porque como ela se torna ateísta? Os pais levam ela numa reunião de evangelismo de um pastor, que agora não me recordo o nome, e ali eles estão falando, esse pastor começa a falar sobre inferno, sobre castigo de Deus, sobre algumas questões da punição de Deus. E ela fica muito assustada com aquilo que esse pastor está pregando naquele dia.
E por conta desse susto que ela tem ali, aquilo começa a atormentá-la, e ela acordava de madrugada, desesperada, chorando, os pais tinham que intervir, porque ela ficou muito abalada com aquela pregação, isso enquanto criança. Aí os pais dela tiram ela de lá, da casa, viajam com ela para ela espairecer um pouco, né? E aí depois ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre o que aconteceu com ela quando ela é desligada ali daquele meio religioso, quando os pais retiram ela, né, desse espaço e tal. E aí ela fala assim, ela estava citando, então, né, esse acontecimento da vida dela, que ela ficou tão influenciada pelas palavras daquele pastor, e aí ela fala o seguinte, ó, assim, depois de muitos meses de peregrinação esgotante no labirinto intelectual de a queda do homem, do pecado original, da depravação total, da ira de Deus, do triunfo de Satanás, a crucificação, a expiação e a salvação pela fé, eu encontrei a salvação para a luz da verdade. Então ela fala que ela ficou muitos meses, né, vagando por esses assuntos que estavam atormentando ela ali, que, né, não saíam da cabeça dela, até que ela achou a salvação, a luz da verdade. Será a palavra de Deus que ela achou? Vamos ver? Ela fala assim, ó, minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais. Vamos lembrar do iluminismo aqui, né? Baseados em fatos científicos e, proporcionalmente, à medida que olhava para todas essas coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz a cada dia. Então, ela está dizendo que quando ela se desliga, né, dos temas ali do cristianismo, dos temas bíblicos, dos temas religiosos, ela se torna mais e mais feliz. Ela saiu daquelas superstições religiosas. E aí ela termina falando assim, ó, vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não se pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria na vida. Então, era esse o pensamento que a Elizabeth Stanton tinha sobre a religião. Então, quando a gente vê o que ela está dizendo aqui, a gente começa a pensar que a Campagnolo tem razão em dizer que, possivelmente, a busca dela por uma igreja para iniciar esse movimento era só uma busca circunstancial. Ela não tinha mais onde fazer isso, não tinha outro lugar de acesso para começar esse movimento. Não teriam outras pessoas para ouvir essas mulheres. Então, ela vai usar a igreja para isso, né? E a igreja, de uma maneira muito ingênua, acaba cedendo. E a Stanton, ela, com o passar do tempo, ela começa a mostrar realmente o seu ateísmo, que já no final da vida dela, ela escreve a Bíblia feminista. Olha que louco, não é novidade, gente, a gente ter Bíblia feminista. Já tinha isso em 1898. Ela já escreve uma espécie de Bíblia feminista, onde ela vai tratar a maternidade como um sofrimento e uma angústia. Vamos lembrar lá, né, do movimento que a gente viu, do protofeminismo, né, que também trazia essa ideia, às vezes, do sofrimento, né, da ideia da mulher no lar, na casa, como sendo angustiante e tal. Então, aqui, a Stanton também via da mesma maneira esse movimento, essas circunstâncias, da maternidade sendo uma escravidão. Vou ler aqui a frase dela, né? Que a Campagnolo coloca aqui no livro. Escreveu uma espécie de Bíblia feminista no ano de 1898, e nela classificava o casamento como condição análoga à escravidão. Quem é que fala sobre isso também? Vocês lembram? Quem fala que o casamento é um tipo de escravidão? Cadê? Vocês não estão fazendo lição de casa. O próprio marxismo. Os feministas atuais, o marxismo, né? O marxismo em todos os livros dele, né? Exatamente. Né? E a maternidade como sofrimento e angústia. Então, esse já era o pensamento da Stanton, certo? Então, aqui, o que elas vão questionar aqui na... Ah, não, ela questionava, a gente já viu, né? E com o passar do tempo, ela vai colocar algumas questões aqui bastante interessantes para a gente perceber que realmente era esse o pensamento dela. Opa, peraí, deixa eu tirar vocês daqui, senão eu não consigo ler o texto. É vão buscar a elevação da mulher enquanto é rebaixada no matrimônio.
sinto que toda essa questão do direito da mulher se transforma na relação do matrimônio. Então, para ela, o matrimônio é você rebaixar a mulher. E ela vai falar um pouquinho da própria experiência dela, né? De como ela entendia, de como ela via a relação. Vamos lembrar que ela era casada e tinha 7 filhos. Como ela via a vida dela por ser esposa, por ser mãe. Eu caminho de um lado para o outro nessas minhas 2 câmaras, como um leão enjaulado, desejando por um fim aos cuidados de criação dos filhos e às tarefas domésticas. Ela queria acabar com aquilo. Eu tenho outro trabalho a fazer. Qual seria esse trabalho, né? Quanto anseio por algumas horas de lazer todo dia. Quão rebelde me faz sentir ver Henry, que é o marido dela, andar por aí quando e como quer. Conforme contrasto sua liberdade com a minha escravidão, e sinto que por falta de posição das mulheres, eu fui obrigada a suspender todas as minhas mais nobres aspirações a fim de ser esposa, mãe, babá, cozinheira, escrava doméstica. A chama se acende dentro de mim de novo e anseio derramar de minha própria experiência toda a longa história dos erros das mulheres. Então, era essa sensação que ela tinha quando ela estava no lar. Então, talvez aqui ela já não tivesse um relacionamento tão sadio, né? Porque ela se sente extremamente sobrecarregada. E ela enxerga realmente ali a família dela como um fardo, o casamento dela como uma escravidão. Isso vai ficar muito claro, até eu não sei se vocês acompanham, tem uma página no Facebook, está no Instagram também, chamada Adventistas Sólidos. E baseados no livro que eu ganhei esses dias também, eles falam sobre isso. Eu até achei bem legal. É esse livro aqui, Eva no Exílio. Ganhei esses dias esse livro e é muito bacana. Não li ele todo, mas o que eu já li dele, que eu estou lendo um monte de livro ao mesmo tempo, o que eu já li dele é muito bacana. E esse Adventistas Sólidos trouxe uma reflexão também que está nesse livro, né? Foi, eu acho que a base que eles usaram lá para fazer as postagens deles. E eles falam o seguinte, que nesse momento aqui, a gente vai ter Stanton dependendo de uma outra mulher para levar as suas teorias. Como ela era casada e ela tinha filhos, ela era a mentora, né, dos pensamentos, daquilo que essas feministas escreviam sobre as liberdades, sobre aquilo que elas defendiam, só que ela não podia ficar viajando constantemente para poder pregar isso. Então, ela precisava de uma outra pessoa para poder fazer isso. E ela vai achar essa outra pessoa, depois eu volto aqui, que é a Susan Anthony. A Susan Anthony, ela não está ali naquela igreja, né, no primeiro momento, ela não participa dessa primeira reunião ali feminista, mas elas se conhecem, pouco tempo depois, elas se tornam grandes amigas. A Susan Anthony, ela não se casa, ela era solteira. E ela pega uma grande afinidade, as duas ficavam muito tempo juntas, e era como se a Stanton usasse a Anthony ali como alguém para ouvir os seus lamentos, mas não só para isso, também para levar esse movimento feminista adiante, porque quem vai fazer esse trabalho de ficar indo de lugar em lugar, de cidade em cidade, pregando sobre as ideias feministas, vai ser a Anthony. E o que a Anthony usava? O material que a Stanton preparava. Então, talvez essa lamúria toda ali da Stanton, né, naquilo que ela estava dizendo, que ela invejava o marido dela, que ela queria poder ter essa mesma liberdade, fosse justamente porque ela queria fazer o trabalho ali que a Susan Anthony estava fazendo, tá? Quem era a Susan Anthony? Olha que interessante. Ela era filha de um quaker e um quaker progressista. Olha só que interessante, né? A gente já vai ter nesse momento grupos já com essa visão de esquerda dentro das próprias igrejas americanas, tá? Os quakers não eram progressistas, tá? Não necessariamente isso, mas tinham movimentos já de quakers progressistas. Ela vai se envolver no ano de 1837 com o movimento abolicionista, assim como a Stanton. Aí, no ano de 45, junto com os pais, eles saem realmente dali daquele núcleo quaker que eles vivenciavam, para ir para um núcleo quaker progressista, que era um grupo que tinha sido meio que expulso, né, dos quakers tradicionais pelas visões progressistas. E ela acaba interagindo com esse grupo. Com o passar do tempo, aí as duas juntas vão fazer, a Stanton com a Susan Anthony,
elas vão organizar a Associação Nacional do Sufrágio Feminino, então começa realmente uma associação a partir das mãos delas, certo? Nesse período, ela fica longe dos pais, fica longe da família, e aí ela se torna agnóstica, ela deixa, né, a ideia religiosa de lado, e aí ela nunca se casou, e ela fala que ela nunca se casou porque o casamento seria incompatível com a missão de vida dela, né, que era essa ideia de ir ao mundo para pregar ali sobre as ideias feministas, certo? Vamos voltar aqui um pouquinho, então, naquela reunião, né, em Seneca Falls, lá, onde eles começam ali o movimento feminista. Vamos ver, então, o que eles traziam ali, né? A reunião foi presidida por James Moult, marido da Lucrétia. Por quê? Porque nenhuma mulher teve coragem de presidir a reunião. Olha só, que interessante. Era um movimento feminista que começa pelas mãos de um homem. Então, de novo, eu vou pedir para você que não assistiu o primeiro vídeo que a gente fez, o primeiro estudo, que volte e assista. Por quê? Porque a gente vai ver que grande parte daquilo que as feministas traziam como ideias já tinham sido trazidas pelos homens antes, né? E aqui, esse movimento, o primeiro movimento feminista, ele não vai ser iniciado, ele presidido ali por uma mulher, vai ser pelo marido dela, né? Como os homens são opressores, dá para a gente ver aqui, né? Quando as mulheres precisaram, eles não estavam lá. Só que não, eles estavam lá, o próprio marido dela vai presidir essa reunião, certo? E quem levou as pessoas a assinarem a resolução foi um ex-escravo, Frederick Douglass, sei lá. Ele era um ex-escravo, né? E agora ele trabalhava numa editora, ele era um homem muito influente e falava muito bem também. Então, quando começa a se trazer essa declaração dos sentimentos, que era uma declaração que tinha, acho que 13 tópicos, se eu não me engano. Não, 12 ou 13 tópicos, alguma coisa assim. E que seriam ali as reivindicações dessas mulheres. Quem convence as pessoas que estavam ali a assinar essa declaração é esse homem, né? Esse ex-escravo, por ser muito eloquente. Então, ele vai ali trazer, falar, olha, vamos lá, elas têm razão, vamos assinar. Quantas pessoas tinham nessa reunião? 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, 68 mulheres assinaram o documento e 32 homens. Então, a gente tem 200 pessoas que se recusam a assinar, e as que assinam são 68 mulheres e 32 homens. Dentro desses tópicos, né, eram vários tópicos ali falando sobre várias questões do que as mulheres entendiam como sendo, de certa forma, uma opressão. Dentro desses assuntos, a gente vai ter a ideia do sufrágio feminino, que é o quê? As mulheres poderem participar das eleições, as mulheres poderem votar. E olha que interessante, a gente teve 68 mulheres que votaram, né, a favor da declaração dos sentimentos. Mas nenhuma delas, assim como nenhum dos homens, aceitou a ideia do voto feminino. Então, para as próprias mulheres que estavam ali, era estranho a ideia das mulheres votarem. Então, as mulheres não aprovaram essa ideia, né? E vamos pensar o seguinte, que eles estavam num grupo basicamente de quakers. Quem eram os quakers? Os quakers eram um movimento protestante que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Eles vão até fundar a cidade da Pensilvânia, vai ser fundada por quakers. É um grupo que existe até hoje. Aqui no Brasil, a gente conhece muito pouco deles, né? Mas eles estão presentes aí em várias partes do mundo. E eles tinham uma ideia não tão tradicional de protestantismo, digamos assim, né? Eles têm até uma pesquisada sobre eles, e eles prezam por algumas questões de igualdade, né, entre os grupos. Eles não é necessariamente uma igreja, pelo que eu entendi, são vários grupos de pensamento religioso juntos ali dentro dos quakers, né? E hoje eles entendem que Deus está dentro de você, alguma coisa desse tipo. Se o Samuel depois souber mais sobre eles, porque eu tentei achar mais material sobre os quakers e não achei muita coisa, mas o dono deles é da veia quaker, né? A família quaker, então você já deve ter consumido aí. E eles tinham essa ideia, então, de benefícios sociais. Então, era um grupo que já teria uma aceitação maior até para essa ideia feminista do que talvez outros grupos religiosos, certo? É tanto que, por exemplo, Greenpeace, eu estava vendo que vem dos quakers. Então, outros grupos que a gente conhece hoje, né, que lutam aí para essas causas progressistas, vêm dos quakers, certo?
Ok, vamos continuar então. O que ela falava? Esse documento falava sobre a igreja. Olha isso. Será que nesse movimento, aquela mulher anticristã, lá, anti-matrimônio, anti tudo isso, o que ela trouxe nesse documento sobre a igreja? Aqui a gente vai ter uma ex-feminista, que é um outro livro interessante para se ler, que é o Feminidade Radical, Fé Feminina em um Mundo Feminista. Essa autora, ela é uma ex-feminista, e ela enxerga, assim como a Campagnolo, essa ideia, né, do que essas primeiras feministas entendiam sobre a religião. E aí ela fala assim, ó, a autora, o desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou, por fim, à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, do pecado, diferenças de gênero, matrimônio e homens. Então, olha que interessante, nesse próprio documento, que tinham ali, né, aquelas primeiras reivindicações, já tinha uma questão ali que esbarrava na crença daquilo que nós entendemos como correto biblicamente. E o que estava, então, nesse documento? Ó? O homem permite à mulher, na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada, afirmando autoridade apostólica para sua exclusão do ministério. E com algumas exceções de qualquer participação pública nas questões da igreja. A mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das escrituras estabeleceram para ela. E que é hora para que se mova em direção à esfera abrangente que o grande Criador o designou. Então, ela está questionando a autoridade do homem na igreja. A autoridade que a Bíblia dá ao homem de ser o sacerdote do lar, de ser o homem, o pastor, né? Essas questões que a gente hoje tem discutido, inclusive, né? Ela vai discutir isso nessa época. Então, ela não conseguia entender isso, essa autoridade que era dada aos homens, de estarem ali, né, como papel principal na família, sendo sacerdote, ou na igreja, sendo sacerdote, ela vai entender isso como errado, como uma certa opressão às mulheres, né? Ela chama isso de costumes corrompidos. E é interessante, quando a gente lê o texto, a gente pode pensar assim, não, mas ela deve estar falando da mulher não poder falar na igreja, né? Talvez as mulheres fossem proibidas de se manifestar e de falar. Não dá para a gente entender isso, primeiro porque ela estava num grupo de quakers, e os grupos de quakers há muito tempo já tinham movimentos femininos, né? Movimentos de mulheres dentro das igrejas quakers. Então, não cabia isso a essa igreja. E também, lendo um texto do Espírito de Profecia, a gente vai falar sobre Ellen White mais para frente, mas lendo um texto dela do livro Temperança, que ela fala sobre essa época, lembrando que Ellen White ela estava presente, né, nessa época aí, ela viveu essa primeira onda feminista, ela fala o seguinte, que ela pregava nos lugares e onde convidavam ela pregava e que ela nunca teve problemas com isso, né? Então, não existia essa opressão às mulheres falarem. Talvez em um ou outro grupo, mas não era um consenso que as mulheres não podiam falar nas igrejas ou participar nas igrejas. A gente sabe que nessa época começam a ter o grupo das missionárias, né, ao redor do mundo, tal. Então não era exatamente o problema esse das mulheres não participarem, mas era o problema da autoridade maior da igreja ser dada ao homem, né? E aí a gente sabe que isso é algo que a Bíblia traz, né? E elas no primeiro evento no primeiro documento feminista, já vai ter ali algo que se contrapõe ao pensamento bíblico, ao pensamento religioso. Gente, tudo bem? Lembrando que, para quem está participando a primeira vez, a gente primeiro eu falo aqui, depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Então, a gente já falou da Anthony, e aí, pelo que essas feministas ali lutavam, né? Qual era o pensamento ali dessas reivindicações que elas apresentam na igreja e que depois elas começam a trazer no seu movimento. Então, elas lutavam pelo sufrágio feminino, que é essa possibilidade das mulheres votarem. Elas vão lutar pela igualdade jurídica e salarial. Então, essas mulheres já estão ingressando ali no mercado de trabalho, ou elas desejavam também que essas mulheres ingressassem, né, com maior amplitude no mercado de trabalho e que elas tivessem salários compatíveis aos dos homens. E essa igualdade jurídica, que as mulheres tivessem
as mesmas leis dos homens servissem para as mulheres. Isso a gente não vai conseguir falar hoje sobre essa igualdade jurídica, mas é uma questão muito interessante que a Campagnolo vai colocar. Seriam essas mulheres oprimidas ou privilegiadas ao longo da história jurídica? Tá? Então, no próximo estudo, a gente vai ver isso. Que esse discurso que a gente tem hoje, né? A mulher só vota por causa do movimento feminista. A mulher só tem conquistas jurídicas por causa do movimento feminista. A gente vai ver, pelo olhar da Campagnolo, que talvez essas questões fossem privilégios ou proteções às mulheres e não necessariamente uma opressão, tá? Mas só no próximo estudo. O direito à independência financeira para as mulheres casadas, isso também a gente vai ver no próximo estudo. A lei do divórcio, o fim da escravidão, como a gente viu, esse pensamento, né, é meio contraditório. O ensino misto. O que era o ensino misto? Aquela ideia de escola para meninos e meninas. Lembra da Mary Stonecraft, que já era uma reivindicação dela lá na época do iluminismo, lá no século XVIII? Assistam lá o vídeo para quem não viu. Então, essa ideia dos meninos e as meninas estarem juntos na educação, nas escolas, elas lutavam por isso. E controle de natalidade, que é outro assunto que a gente vai falar no próximo estudo, mas que tem a relação direta com o aborto, certo? Então, essas eram algumas das causas que elas vão defender ali nessa primeira onda feminista. Então, percebam que quando a gente olha, parece que só são causas, né, civis, aparentemente. Mas que quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ver que não é bem assim. Ok, qual era a realidade dos Estados Unidos nesse período? Uma nação de bêbados. Tem um documentário interessantíssimo sobre isso, que eu achei, está no YouTube, Movimento de Temperança, uma nação de bêbados, se eu não me engano. Ou Lei Seca, uma nação de bêbados, alguma coisa assim. Depois eu posto no grupo para vocês o documentário. São 3 episódios, eu assisti só o primeiro, mas depois aí fica a dica para vocês assistirem também, para a gente entender exatamente o que eram os Estados Unidos, ali em meados do século XIX, começo do século XX ali, tá bom? Em 1830, um americano, a partir de 15 anos, consumia 88 garrafas de uísque por ano, 3 vezes mais do que o consumo de hoje. Então, hoje, quando a gente olha para os nossos jovens, a gente fala, nossa, como eles bebem, né? Assim, a gente vê isso, né? Que o consumo de bebida é muito grande. O consumo de bebida hoje nos Estados Unidos é 3 vezes menor do que naquela época. Então, era realmente uma nação de bêbados. Os americanos consumiam muita bebida. Isso já vinha de uma história. Lembra também que no estudo anterior a gente falou sobre esse problema lá na Inglaterra, né? No século XVIII? Então, os Estados Unidos, ele passa a viver isso agora no século XIX. O consumo excessivo de bebida. É interessante que nesse documentário fala que no próprio navio que trouxe os ingleses para os Estados Unidos, né, o Mayflower lá, que tinha nos porões dele várias garrafas, várias caixas de bebidas. Então, os Estados Unidos era uma nação que bebia muito, e ele começa a receber vários imigrantes nesse período, vindos de outros países. E esses imigrantes bebiam mais ainda do que os próprios americanos. Então, se torna um problema nacional a bebida. Imagina o que a gente tem hoje com o crack, uma epidemia, a gente começa a ter nos Estados Unidos. Só que de uma maneira talvez até pior, porque o crack ele ainda é mais localizado, né? E naquele período não, todo mundo bebia, inclusive os cristãos. Como eu comentei no início, né, do estudo, era uma nação cristã. E esses cristãos consumiam bebida normalmente. Com o passar do tempo, eles começam a tomar bebidas mais fortes e que deixavam esses homens descontrolados. Então, a gente começa a ter vários problemas nas famílias por conta disso. Vamos lembrar que quem normalmente trabalhavam eram os homens acabavam gastando muito dinheiro com as bebidas, as mulheres se viam ali sem condições de comprar os mantimentos, sem condições de cuidar dos seus lares, porque os maridos estavam gastando esse dinheiro. Além disso, eles se tornavam agressivos, além disso, eles descontrolados, né? Então, começa a ser um problema para a nação americana a ideia da bebida. O dinheiro gasto pelos americanos com bebida por ano superava o total das despesas do governo federal. Então, no final do ano lá, se somava tudo que o governo federal tinha de despesa,
não dava os gastos dos americanos com bebida. Então, realmente foi um período na história onde a bebida ela fazia parte do cotidiano e acabou perdendo os freios, né, com relação a isso. E olha aqui, 70% da receita federal do governo americano vinha do consumo de bebidas. Então, eles realmente bebiam muito, muito. E isso se torna um grande problema para as famílias, certo? Porque as famílias começam a sofrer muito com isso. Acho que não foi nesse documentário, a Campagnolo não fala muito sobre esse assunto, então eu tive que fazer outras pesquisas, né? E uma delas, inclusive, fala que uma das razões dos americanos beberem tanto é que a água que eles usavam não era uma água purificada, né? Não tinha um saneamento básico e tal. Então, eles tinham muito medo da água, então eles usavam mais as bebidas, que pelo fato, né, delas serem ali, de terem um processo químico nela, causaria menos problemas do que a própria água que eles consumiam, certo? Samuel abriu a câmera. Samuel, não liga se você quiser falar alguma coisa, viu? Fica à vontade. Não. Então, vamos lá. Olha o que Ellen White fala. Lembrando que Ellen White, ela, né, vive nesse período, e ela tem no livro Temperança dela, é um livro que fala sobre vários assuntos, mas ela fala sobre a questão do álcool. E ela fala sobre esse período especificamente, ela fala o seguinte, ó. Podemos atribuir 4/5 dos crimes que se cometem à influência da bebida alcoólica. Não há um caso em 20 daqueles que são culpados de morte em que a bebida alcoólica não seja a causa direta ou indireta do homicídio. Bebida alcoólica e sangue andam de mãos dadas. 9/10 dos que são levados à prisão são os que aprenderam a beber. Isso está no livro de Temperança, tá? No capítulo que ela fala sobre álcool e sociedade, eu não coloquei a página porque eu vi pelo Kindle, e aí fica diferente, né, a página. Mas então ela faz uma referência sobre como a bebida estava atingindo aquela sociedade, dos crimes que aconteciam a partir da bebida, da violência que acontecia a partir da bebida. E fora que, assim, a promiscuidade ficava muito maior também. Porque como os homens bebiam muito, eles ficavam nos bares americanos, né? E ali tinha de tudo. Tinha prostituição. E algumas ruas em Chicago, por exemplo, a rua inteira, quando você ia olhar, eram bares, ou se não eram bares, eram casos de prostituição, de jogatina, esse tipo de coisa. Então, a própria irmã White, ela fala, né, sobre esse período. Então, nesse momento, surge o que a gente chama de movimento de temperança, que hoje, quando a gente estuda de novo, né, pelo olhar do feminismo, parece que foi um movimento feminista, que começa com as feministas, mas não. Esse movimento de temperança, ele também começa nas igrejas protestantes, ali nos Estados Unidos, mas ele começa por homens, né, por reverendos, por pastores, que começam a trazer essa ideia de que alguma coisa precisava ser feita, que não dava mais para ter uma sociedade tão deturpada pelo álcool como estava tendo. Então, os homens começam a se reunir pedindo para que o governo fizesse alguma coisa para que o consumo de álcool diminuísse. No início, não era a ideia de uma lei seca, de se proibir o álcool. Era uma ideia de você diminuir aquilo, né? De repente, fechar alguns bares, de poder beber só em casa, mas que alguma coisa fosse feita para que esse consumo de álcool diminuísse. Com o passar do tempo, não, a ideia começa a ser exatamente uma lei seca, a ideia de que as pessoas deixassem de beber, a abstinência total, né, do álcool. Então, surgem vários movimentos de temperança que são ali encabeçados por homens. Filhos da Temperança, os Cavaleiros de Jericó, Templários da Honra e Temperança, Ordem Independente dos Bons Templários, olha ali, né, os nomes. Olha os nomes, já faz a gente pensar em várias questões, né? Até, Exército da Água Pura, que era um movimento de crianças contra a bebida. Então, eram vários, né, movimentos que nascem em igrejas. Nessa foto a gente pode ver, tá vendo? São vários homens ali, né, fazendo passeata, pedindo aí para que fosse feita alguma coisa para diminuir esse consumo de álcool. E mulheres participavam também, mas era encabeçado pelos homens, certo? A irmã White, ela fala sobre esse movimento também, e ela diz assim, ó, sempre que tiverdes oportunidade de unir-vos com o povo de temperança, fazei-o.
Então, ela faz ela traz essa ideia de que a igreja, a nossa igreja, não poderia ficar longe desse movimento que estava ali nos Estados Unidos, que ela deveria sim participar, porque era uma causa muito nobre, que afetava diretamente a própria pregação do evangelho, né? Beleza até aí? Vamos continuar? Ok. Como a gente viu, essas mulheres, vamos lembrar de novo lá da Stanton, né, da Anthony e tal, elas utilizavam vários movimentos para levar as suas causas, o seu pensamento feminista, né, a sua luta feminista. Então, foi assim com os negros, depois com a Igreja dos Quakers, e aqui não era muito diferente, né? Elas tentavam usar o movimento de temperança dos homens para levar ali o seu pensamento, né, feminista. Só que elas também não tinham espaço para falar nesses grupos. E aí, então, o que elas vão formar? A WCTU, né? Ou UTMC, União de Temperança das Mulheres Cristãs. Que aí sim vai ser um grupo só de mulheres contra esse movimento de temperança, ou contra esse movimento ali do álcool, né? Contra a bebida e tudo isso. Então, elas vão ter um próprio movimento que vai ser infinitamente maior do que das sufragistas. Então, esse movimento ele vai ser realmente grande, né? Ele vai fazer um barulho grande nos Estados Unidos dessas mulheres. E esse movimento ele vai ter várias frentes diferentes. Então, a gente vai ter momentos em que as mulheres faziam passeatas, outros grupos em que as mulheres elas chegavam e naquelas ruas que só tinham bares, elas se ajoelhavam perante em frente aos bares e começavam a orar ali, né, para as pessoas que estavam lá dentro dos bares. Em outro momento, uma feminista ela entrava nos bares quebrando todas as coisas, né, todas as garrafas, quebrando as cadeiras, as mesas, tal. Então é um movimento que ele vai ao longo do tempo, ele vai ter várias faces diferentes, certo? Quem encabeça no início esse movimento vai ser a Frances Willard. Ela vai ser ali a segunda diretora desse movimento, mas aqui permanece por mais tempo, né? Ela era metodista e ela acreditava que o movimento de temperança devia se envolver com qualquer outro grupo que apoiasse a causa. Então, a gente vai ver o movimento sufragista e o movimento de temperança andando juntos. Até porque, o que as sufragistas vão trazer para as mulheres da temperança? Que se essas mulheres votassem, seria muito mais fácil de conseguir que passassem leis contra a bebida. Então, muitas mulheres acabam se envolvendo ali nesse pensamento sufragista, não necessariamente pela questão do voto, não por achar que era importante votar, ou para defender as outras pautas feministas, mas sim para votar, no pensamento de votar contra o álcool, né? Votar contra as bebidas, votar a favor dos fechamentos dos bares. Então, as sufragistas vão trazer essa ideia para o movimento de temperança, certo? Mas falando mais sobre a Frances Willard, olha que interessante. A sua visão também abrangia a reforma prisional, a instrução científica sobre temperança e o socialismo cristão. Sempre, gente. A gente sempre vai ter nesses movimentos essa pegada de esquerda, esse envolvimento, né? Ela tinha um envolvimento com a esquerda fabiana já. Olha que interessante isso, né? E a expansão global dos direitos das mulheres. O argumento aqui ela cita, né? A Campagnolo vai citar o seguinte, uma frase da própria Frances Willard. O argumento do sufrágio de Willard também dependia da sua interpretação feminina das escrituras. Ela afirmou que as leis naturais e divinas exigiam igualdade no lar americano com a mãe e com o pai, compartilhando a liderança. Ela expandiu essa noção de casa, argumentando que os homens e as mulheres deveriam liderar lado a lado a questão da educação, da igreja e o governo, assim como Deus coloca homem e mulher lado a lado no seu reino. Então, a Frances Willard, além de ter essa questão do pensamento, né, já voltado aí a um socialismo cristão,
ela também vai questionar a liderança dos homens dentro das igrejas, né? Ou a própria liderança do homem dentro de casa. Então, percebam que elas eram cristãs, mas elas já tinham aí essa defesa contra algumas questões bíblicas, certo? Ok, mas aí a gente vai ter um problema agora. Por quê? Olha o que Ellen White fala desse movimento. A União de Temperança das Mulheres Cristãs é uma organização com cujos esforços para a disseminação dos princípios de temperança podemos unirmos de boa vontade. Então, peraí, olha o problema que a gente tem aqui. Por quê? Até agora, né, a Campagnolo ela vai trazendo esse pensamento de que mesmo todo esse movimento cristão, todo esse movimento feminista, por mais aparência que ele tivesse de cristianismo, por mais que fossem mulheres aparentemente cristãs, no cerne dele, ele tinha pensamentos revolucionários, né? De pautas anticristãs, anti-casamento, anti-moralidade, de revolução sexual e tal, tudo isso. E aí a gente chega em Ellen White e ela fala que nós deveríamos nos unirmos a ela, a esse grupo, né, do WCTU. E aí, como é que fica essa questão? Quem estaria errada? Campagnolo ou Ellen White? Ou nenhuma das duas, né? Estariam erradas. Eu não sabia que Ellen White era progressista, hein? Acabei de descobrir. Olha só, seria Ellen White progressista, né? Teria um pezinho ali na esquerda. Tem alguns grupos que, se verem isso, vão se rejubilar, né? Eu vou cortar essa parte do vídeo para não ir para o YouTube. Edita, né? Mas aí a gente precisa, é claro, de um olhar, né? A gente não pode pegar um texto fora de contexto. Ela tem 2 livros que a Ellen White fala bastante sobre isso, que é o livro de Temperança e um livro que ela escreve só para as mulheres. Então, vamos ver aqui o que ela realmente queria dizer com tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, ela fala várias vezes mesmo isso, tá, gente, no livro de Temperança, de que a gente deveria, sempre que possível, estarmos com o WCTU, né, que as mulheres daquele período deveriam sempre estar com elas, que nós deveríamos participar dos encontros que elas organizavam. Então, ela fala isso várias vezes. Se a gente pegar esses textos soltos, realmente vai dar a entender que a Ellen White, ela realmente foi uma apoiadora do movimento, que ela defendia com unhas e dentes. Mas aí a gente precisa ver que, além dela falar da participação, ela traz algumas advertências. Então, vamos ver quais são. Foi-me mostrado que não devemos nos manter afastados delas, mas, conquanto não deva haver sacrifício de princípios da nossa parte. Então, já começa, né? Aqui, uma luzinha vermelha. Se ela fala que a gente deveria participar, mas que a gente teria que tomar cuidado para que não houvesse sacrifício de princípios, é porque alguns princípios estavam sendo quebrados dentro desse movimento, correto? Se eu não posso quebrar os princípios, é porque dentro desse movimento ali pregava coisas que nós não concordávamos, ou não concordamos, certo? Seria bom que em nossas reuniões de temperanças campais convidássemos, aqui ela está com a sigla em português, UTMC, convidássemos a UTMC a tomar parte dos nossos serviços. E isso as ajudaria a relacionar-se com as razões de nossa fé e abriria o caminho para unirmos a elas na obra de temperança. Vamos ler aqui, a gente já junto tudo para comentar. O Senhor não manda que vos separeis da UTMC. Elas necessitam de toda a luz que lhes podeis comunicar. Cumpre-nos apresentar uma mensagem a elas. Então, olha aqui o que Ellen White está dizendo. O que ela está querendo dizer? Que era um movimento onde existiam mulheres sinceras, era um movimento, né, que tinha uma razão importante de acontecer, mas que ali dentro poderiam estar sendo quebrados princípios. E qual era a nossa participação nisso tudo? Levarmos a nossa mensagem a elas. Então, nós não estávamos lá necessariamente para aprender com elas, mas nós estávamos lá para ensiná-las aquilo que nós entendemos como temperança.
os princípios da nossa fé. Ela não faz só essa advertência para o movimento de temperança da mulher, ela faz essas mesmas advertências também para grupos de temperanças que eram dos homens, né? Que eram comandados por homens. E aí ela vai falar o seguinte, ó, que é bacana que a gente participe, é um grande espaço já preparado. Então ela fala assim, olha, economicamente falando é mais fácil, porque ela já tem uma estrutura montada para que a gente pregue. Todas as vezes que me chamarem para pregar lá, para discursar lá, eu vou fazer. E a gente também não deve ficar longe desses grupos. Mas e ela ainda fala, olha, eles têm uma estrutura que nós não temos, então isso a gente tem que aprender realmente com eles, né? Essa estrutura de como pregar, de como montar esses grandes eventos de temperança. Mas ela vai falar isso para o movimento de temperança dos homens, fala assim, que haviam vários grupos que não tinham a mesma luz sobre a temperança que a gente tem. Então, eles condenavam, por exemplo, o álcool, mas não condenavam o fumo. Então, qual era o nosso papel enquanto igreja? Estarmos lá para levar o conceito de temperança que nós cremos. Com a questão das mulheres, isso vai ser na mesma linha. Então, nós temos que aproveitar esses momentos, a causa é justa, a causa é nobre, mas nós temos que estar lá para levar a nossa fé, nós temos que estar lá para levar a nossa mensagem. Então, não era o oposto. E aí ela fala, né, que quando estivéssemos ali, a gente deveria ter cuidado para não quebrar os nossos princípios. Então, esse grupo não tinha ali um pensamento tão hegemônico com a nossa fé assim. Fica isso mais claro com uma carta que ela escreve a uma das líderes da UTMC, que é S.M. Henry. Eu procurei sobre essa líder, ela provavelmente era uma líder regional, porque esse movimento de temperança feminina ele já era nacional, né? Então tinha vários lugares que tinham esse movimento, então eu imagino que essa mulher fosse alguma líder regional. Procurei alguma coisa sobre ela, não achei, mas as duas se tornam muito amigas, ela e Ellen White. Ela vai conhecer a Henry quando a Henry fica internada no sanatório de Battle Creek. E essa Henry ela se converte ao adventismo. E aí elas se conhecem, na verdade, por carta, não era pessoalmente. E então elas trocam várias cartas e Ellen White demonstra ter um carinho enorme por essa mulher, uma admiração muito grande por ela, tá? Então ela era uma das líderes ali do movimento de temperança. Essas cartas são muito esclarecedoras para a gente sobre qual era a visão que Ellen White tinha desse movimento. E ela começa, tem um trecho que eu separei aqui, é do livro, gente, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar a tela. Peraí, na próxima tela. Filhas de Deus, tá? Então tem lá o livro Filhas de Deus, capítulo 10, que ela vai falar sobre isso. Por 20 anos, tenho procurado fazer com que a luz chegue às mulheres que trabalham na área da temperança. Mas, com tristeza, tenho visto que muitas delas estão entrando para a política. E isso é contra Deus. Elas entram em debates, questões e teorias que não precisam abordar. Só esse texto aqui já é muito esclarecedor. Porque ela está dizendo assim, ó, que durante 20 anos da vida dela, ela estava nesse movimento. E qual era o intuito dela nesse movimento? Levar a luz a essas mulheres. Mas o que ela percebia? Que não estava adiantando. E além de não estar adiantando, ela percebe que elas estavam entrando num campo que era contra Deus. E o que ela chama de campo contra Deus? A política. Essas mulheres estavam entrando na política. E aquilo para Ellen White era contra Deus. E por quê? Né? Ela fala, olha, elas entram em debates, questões e teorias que não precisam ser abordadas. Olha que interessante isso. Então, nesse texto a gente vê que aquelas mensagens que as feministas estão trazendo, aquelas pautas que elas estão trazendo, que elas gostariam ali, né, que pelas leis fossem feitas, que essas pautas não eram pautas que o povo de Deus deveriam seguir. Olha que interessante isso, né? E aqui eu não vou fazer uma discussão sobre se a mulher pode, né? Se a mulher ou um homem pode entrar na política. Eu deixo isso aí depois para o Bruno e para o Samuel, eles se viram aí nisso depois, tá, Bruno? Mas nesse contexto, nesse momento, Ellen White está sendo contra, certo? E aí ela fala assim, ó,
A obra da mulher é um poder no mundo, mas isso se perde quando, com a palavra de Deus diante de si, ela vê um assim diz o Senhor e se recusa a obedecer. Então, diante desses textos, a gente vê que realmente, dentro desse movimento todo de temperança, que tinha uma causa nobre, existiam ali pensamentos que desvirtuavam completamente da palavra de Deus. Porque se tinha um assim diz o Senhor, e nesse assim diz o Senhor, as mulheres, elas estão se negando a obedecer, elas estão se recusando a obedecer, então não era um movimento cristão, certo? Então tem uma diferença, gente, enorme de ser um movimento cristão, digamos assim, ou com cristãos. Sabe essa diferença? Eram todos, assim, os líderes eram cristãos, porque todo mundo nos Estados Unidos era cristão nessa fase. A grande parte, né, eram cristãos. E é lógico que dentro desses grupos tinham pessoas muito sinceras. Mas na liderança principal, principalmente da WCTU, que eram essas feministas, a gente viu que a base de pensamento delas já não era mais cristão. Certo? Tudo bem aí? Vai ficar ainda mais claro isso, gente. Façamos incidir toda a luz possível no caminho delas. Podemos concordar com elas no terreno dos puros e elevados princípios que trouxeram à existência da UTCM. Eis que disse Cristo, que vos envio como cordeiros para meio dos lobos. Espera aí. Se ela está enviando como cordeiro para o meio dos lobos, então esse movimento eram de lobos. E os cristãos que estavam indo para lá eram os cordeiros. Entende? Então não dá para a gente falar que o movimento feminista que trouxe esse pensamento, né, contra o álcool, esse pensamento de temperança, ele era realmente algo virtuoso, positivo, bonito. Não é. Nesse pouco tempo que a gente está vendo esses textos dela, a gente já começa a perceber que ela concorda com a campanhota, né? Que as duas estão ali no mesmo pensamento. E fica mais claro ainda com os outros textos. Olha aqui, ó. Olha o que ela fala para a irmã Henry, né? Que ela é uma das líderes aí da WCTU. Ela fala assim, ó. Fico muito feliz, minha irmã, por não ter rompido sua ligação com o TMC. Gente, só lembrando, para quem não pegou, tá? Às vezes WCTU, às vezes UTMC, por conta da tradução, tá? Mas é o mesmo grupo. Aí ela fala que ela ficava feliz por ela não ter saído do movimento. Mas olha o que ela fala. Possivelmente terá que romper essa ligação, mas não ainda. Ainda não. Conserve seu cargo. Então, a Ellen White enxergava para onde estava indo todo aquele movimento dessas mulheres. Só um minutinho. Ela fala, né, que certamente chegaria o momento da irmã Henry ter que sair desse movimento. Por quê, então? Né, que ela teria que sair desse movimento? Porque realmente ele estava caminhando para princípios que eram anticristãos, certo? Aí tem uma pergunta que eu coloquei aqui, ó, né? Por que não deveria sair? Será que ela teria o que aprender com essas mulheres? Né? Porque a Ellen White fala, olha, não é bom que você saia. Em outros textos também ela fala isso, né? Olha, em nenhum momento a gente deve pedir para que a irmã Henry, por ter se convertido, ela saia do movimento de temperança das mulheres. Então, por quê? Porque será que ela tinha que aprender mais lá? Não, a gente responde. Fale as palavras que lhe forem dadas por Deus, e o Senhor certamente operará por seu intermédio. Poderá haver que muitas coisas que não aprovam, mas não fale e não desanime. Então, se a gente pega só aquele primeiro texto, né, que dizia assim, olha, que nós deveríamos apoiar a causa, fica realmente tendo a ideia de que o movimento feminista, ele teve alguns momentos em que ele era virtuoso e que ele se perdeu ao longo do caminho. Mas quando a gente estuda isso mais aprofundado, e até por isso que eu parei um pouco mais para a gente, né, ver os textos que a Ellen White fala sobre isso, porque além da importância que a gente dá para a Ellen White, ela foi alguém que viveu, ela conviveu nesse movimento. Então, quando a gente vê isso mais aprofundado, a gente vê que não, que ele tinha uma pauta importante, mas que dentro do movimento, né, dessas mulheres, ele já estava caminhando realmente para questões antibíblicas. Lembrando que eram todas as mulheres? Claro que não, né? Se fosse, a Ellen White não estava falando para a gente ficar lá pregando para elas. Mas o cerne, as líderes desse movimento feminista, que se unem aí ao movimento de temperança,
Como eu falei para vocês, porque o movimento de temperança era interessante para o pensamento das feministas, porque quando elas convencem a mulher que se ela vota, ela consegue fazer leis contra a bebida, é claro que essas mulheres vão apoiar o sufrágio. E o sufrágio, a gente vai ver daqui para frente, é um movimento pequeno de mulheres. Então, elas precisavam realmente daquilo que as igrejas estavam trazendo pelo movimento de temperança, certo? Então, esses textos que eu li por último, tá aí, ó, no capítulo 10 do livro Filhas de Deus, também é um capítulo que fala sobre a obra de temperança, e ela vai falar, né, tem um capítulo basicamente sobre o WCTU lá. Então, vamos ver, então, a questão do voto, né? Como eu comentei com vocês, esse movimento de temperança, ele realmente vai ser grande, tanto da questão dos homens quanto das mulheres, né? Ele vai ser um movimento grande. Mas e a questão do movimento sufragista? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento sufragista aqui, certo? E aí, já trazendo esse pensamento de que elas precisavam do movimento de temperança, olha o que Anthony fala, né? A Susan Anthony. Na indiferença, na inércia e na apatia das mulheres, encontra-se o maior obstáculo para a sua emancipação. Ou seja, as mulheres, elas não estavam muito interessadas em votar. Olha aqui, o maior obstáculo para as mulheres votarem, a Susan Anthony, ela não está falando que era a opressão masculina, que era a igreja, que era o patriarcado, que nada. Ela está dizendo que o maior problema das mulheres não votarem naquele momento era justamente a falta de interesse das mulheres por esse tema. Certo? E aí a Capaiolo traz algumas coisas interessantes que eu particularmente nunca tinha visto, né, falar. E, enfim, quando se fala do movimento sufragista, em nenhum estudo, nenhum livro que eu já tivesse lido. As mulheres antissufragistas, vocês sabiam que tinha um movimento antissufragista? Elas compunham uma liga de mais de 42 mil membros, e eram tão numerosas quanto as mulheres favoráveis ao voto, chegando a ser maioria em algumas localidades. Então, qual era a realidade? Você tinha um grupo de feministas que defendiam o sufrágio, um grupo de feministas que eram contra o sufrágio, a gente vai entender do porquê daqui a pouco, mas eram contra o voto, e um grupo muito maior de mulheres que nem se relacionavam com o tema. Quando a gente pensa nisso, a impressão que dá é, imagina, como pode? Por que as mulheres não estariam interessadas, né, nessa questão? Isso não chamava a atenção das mulheres. Vamos pensar que a luta pelo voto feminino, ela já tinha começado na Inglaterra antes, né, o movimento sufragista começa na Inglaterra, e aí depois ele passa para outros lugares, e ele toma uma proporção aí maior também nos Estados Unidos. Como que isso não despertava o interesse das mulheres? Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Quantas mulheres vocês conhecem que realmente se interessam por política? Pensem aí. Né? E quantas mulheres vocês conhecem que não são revolucionárias que se interessam por política? Vamos pensar. Diminui assim. Eu ia falar que eu conheço duas, mas as duas são muito revolucionárias. Então, realmente ainda é uma minoria, né? Hoje se fala muito assim, mas a maior parte das pessoas que votam no Brasil são mulheres. Claro, o Brasil tem um voto obrigatório e a maior parte da população é feminina, né? Então, é óbvio que a maior parte dos eleitores é mulher. Mas pensem, se o voto não fosse obrigatório aqui no Brasil, das mulheres que você conhece, será que muitas delas estariam indo votar? E mesmo assim, na questão de votar, quantas delas pensam sobre essa questão, sobre o voto? Acham isso interessante, estudam do porquê que eu tenho que votar, fazem uma análise do candidato. O Chesterton é um autor católico, e ele vai fazer uma observação no livro... daqui a pouco eu lembro o nome do livro, tá? Hereges, Homem Eterno, Ortodoxia. Não. Das coisas dão errado, como que é o nome do livro? A gente vai citar ele daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar do livro. Mas ele vai fazer um comentário assim, né? De que a grande parte do problema das mulheres, que ele não era contra o voto das mulheres, mas é que muitas mulheres não entendiam a questão do voto, né? Do porquê votar.
E hoje ainda continua sendo uma realidade isso, gente. Né? É muito difícil você pegar uma mulher que se dedique ali a entender política, a entender em qual candidato vai votar. E isso não é errado necessariamente, é porque não é. Muitas mulheres não gostam desse assunto. E não dá para a gente obrigar a gostar. Não é tanto que hoje tem uma lei aqui no Brasil que você tem que os partidos políticos eles têm a obrigatoriedade de ter uma cota para preencher entre as mulheres candidatas e nunca conseguem encher. São as grandes candidaturas fantasmas, porque as mulheres não estão tão interessadas em políticas. As mulheres se interessam por outras coisas, certo? Então, essa era a realidade ali do movimento sufragista. Você vai ter um grupo de mulheres que aparentemente... Eu até coloquei 2 fotos aqui, ó, queria que vocês observassem, não sei se está dando para ver tão bem. Mas, de um lado, tem uma imagem que normalmente repercute, né, aqui, ó, nesses sites feministas, tal, que a impressão que dá é que é uma multidão de mulheres indo para a rua e fazendo, né, estardalhaço, fazendo campanha, fazendo manifestação, mas muitas vezes era isso aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Um gato pingado de mulheres que estavam ali defendendo aquilo que elas acreditavam ser certo, né? Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado As Sufragistas. Esse filme, ele se passa, na verdade, no contexto do sufrágio feminino inglês. Vale a pena assistir, né? É um filme, claro, extremamente romantizado, mas que no próprio filme, que tenta mostrar ali esse movimento como sendo o mais importante do mundo, no próprio filme mostra que era uma quantidade pequena de mulheres que estavam ali, né, defendendo aquilo, né? Esse sufrágio feminino. E o filme, é claro que ele vai fazer com que você, de certa forma, questione algumas leis, né? A lei da paternidade, por exemplo. Então, o filme mostra, num dos momentos ali com a personagem principal, que por conta do envolvimento dela com a causa feminista, ela acaba perdendo a guarda do filho. E ali, é claro que, né, tem toda uma parte romantizada, né, que te faz chorar, e eu mesmo choro, tá, porque eu sou chorona, então mesmo assim eu choro vendo uma mãe, mesmo que seja feminista, separando seu filho. Mas ali no filme, eles tentam trazer essa questão, mas sem entender exatamente qual era o pensamento das leis do período, que é até o que a gente vai discutir no próximo estudo. Por que as leis diziam que os pais deveriam ficar com os filhos? Algo que é tão diferente de hoje, né? Por que isso? Mas tinha um contexto, tinha um pensamento. Não era a ideia de que todos os homens são maus, todos os homens são opressores, eles querem o pior para suas mulheres, então vamos fazer as mulheres sofrerem. Não. Tinha uma ideia por trás das leis que eram feitas, tá? Então vamos continuar aqui. Isso a gente vê melhor no próximo estudo. Desistir dos privilégios. Então, por que tinha tanta mulher antissufragista? Ou tanta mulher que não estava interessada no assunto? Aqui, a Campagnolo, ela traz o seguinte. Em 1912, nessa publicação antissufrágio, nós vemos que as mulheres estavam isentas da responsabilidade política e legal, como servir o exército ou sentar-se em júris. Muitas responsabilidades pesadas, como prover para a família, pagar dívidas, ir para a cadeia por crimes menores, são poupados do sexo feminino. Ou seja, o fato delas estarem desconectadas com a parte política trazia privilégios para elas. Se uma esposa se envolve em negócios ilegais, a lei responsabilizava o marido e não ela. Então, o que acontece? Uma vez que essa mulher passasse a se integrar na vida política, algumas leis, e a gente vai ver isso, tem umas questões muito interessantes, tá? Para a gente discutir, né? Por exemplo, no que ela fala aqui, ó, se envolvesse com questões ilegais, quem tinha que pagar era o marido. As mulheres, para vocês terem uma ideia, as mulheres não, algumas mulheres, às vezes se casavam porque estavam com dívidas. E quando elas se casavam, as dívidas, quem tinha que pagar eram os maridos. Porque uma vez que ela se casa, ela já não tinha mais consequências jurídicas. Entende? Se essas mulheres passam a pertencer à vida política, esses privilégios que elas possuíam, elas acabavam perdendo. Então, realmente, você não vai querer ter... muitas mulheres não queriam ter, por causa de uma eleição, por causa de votar de tantos em tantos anos, elas não queriam perder esses privilégios, certo? E tem mais uma questão. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Deixa eu comentar isso e depois eu falo. Para Chesterton, o problema não é o que se propõe, mas o que está por trás do que está sendo proposto.
No caso do direito ao voto, o argumento dele é até um pouco engraçado. Chesterton declarou que é contra a luta das mulheres pelo sufrágio justamente por não existir luta. Então, esse autor ele está falando o seguinte, ó, eu sou contra o sufrágio porque não tem uma luta pelo sufrágio. Não são as mulheres todas americanas vestindo a camiseta, queremos votar. Não é isso, não existe isso. Isso é um pensamento que está tentando ser trazido para a gente pela causa feminista, pela mídia, tal, hoje. Mas o movimento não era tudo isso, certo? E aí, no comecinho aqui, ele fala assim, né? E, além disso, o problema não era a mulher votar, era o que estava por trás disso. Por que essas mulheres feministas queriam votar? E aí, é aquilo que a gente já discutiu, porque a partir do momento que elas estivessem inseridas na política, uma vez que elas pudessem votar, elas poderiam começar a reivindicar questões antibíblica, anti-casamento, anti-maternidade, anti-tudo isso, que é a realidade que a gente tem hoje, né? Vamos lembrar que a Argentina aí, alguns dias atrás, votou a favor do aborto, certo? Aí a gente tem a Kate Millett, que é uma escritora que a gente vai falar mais para frente, ela é de segunda onda, no livro dela, Política Sexual, ela fala assim, ó, o movimento despojou tantos esforços nas décadas pelas lutas pelo sufrágio, que acabou minguando e fracassando naquilo que deveria ter sido seu principal objetivo, o seu objetivo central, que era abalar o patriarcado. Então, a Millett, ela deixa muito claro isso, né, que para ela o movimento feminista era a revolução sexual, e ela vai falar assim, que perdeu-se muito tempo discutindo essas questões civis, se lutando pelo sufrágio, e quando deveria, na realidade, lutar por aquilo que era o objetivo central, que era abalar o patriarcado, né? Essas questões dos homens lá que a gente citou, certo? Votar não é um privilégio, é um dever, que era o outro grande problema que as sufragistas enfrentavam, né? Hoje a gente enxerga essa ideia do voto como um direito, como um privilégio, mas a história do voto não vai dizer isso. E ela fala assim, é importante salientar que, realmente, em todo o Ocidente, o direito à cidadania plena, através do voto, estava interligado ao dever de servir ao Estado, estando à disposição do exército. Os homens sempre estiveram facilmente adaptados à ideia de servir ao país durante as guerras, mas não se pode dizer o mesmo das mulheres. Então, o voto nunca foi um direito, ele sempre foi mais visto como uma troca. Então, o homem serve ao seu país, ele serve ao seu governo, e, em troca, ele pode participar das leis que regem o governo. E como que esses homens servem ao seu país? Através das guerras. Então, uma das questões que ela vai trazer, primeiro o voto, ele nunca foi algo concedido a todos os homens. Ao longo da história, a gente sabe que não eram todos os homens que votavam, eram sempre minorias. E para que outras classes de homens pudessem começar a votar, existiam sempre o quê? Revoluções, guerras, lutas, né? Então, você vai ter períodos que homens votam porque só podiam votar homens que tinham nascido naquela cidade, homens que tinham determinado grau de instrução, homens que tinham determinada renda, não pode os escravos. Ela até cita no curso dela uma questão muito interessante, que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os ingleses vão para a guerra, junto aos ingleses, guerreando pela Inglaterra, vão homens das colônias inglesas, esses homens lutam pela Inglaterra e eles não têm direito a votar na Inglaterra. Entende? Então, já existia até ali para a gente ter essa ideia de que sempre existiu, para que as pessoas pudessem votar, uma luta, uma guerra, uma revolução. Homens pegavam em armas para poder ter o direito ao voto na história do mundo, desde que mundo é mundo. E as mulheres, elas estavam interessadas nisso? Será que as mulheres elas morreriam pelo seu país pela oportunidade de poder votar? Aparentemente, não. Ao receberem o direito do voto sem a obrigação de alistamento, as mulheres não conquistaram direitos iguais, mas sim direitos desiguais, o que também podemos chamar de privilégios. Então, vamos entender. Os homens, eles foram para as guerras, eles lutaram para que tivessem direito ao voto. Aí chegam as mulheres, elas querem esse mesmo direito sem ter lutado por eles, certo? E ali, além disso, elas também não querem
sentir o ônus que seria de ter que se alistar. Então, em algum momento você viu uma mulher lutando, uma bandeira feminista, falando assim, olha, eu quero o direito de me alistar? Eu nunca vi. Eu quero participar, aqui no Brasil, olha, eu quero chegar aos meus 18 anos e eu seja obrigada ali a me alistar no exército. Não tem. Então, desde que o mundo é mundo, o direito a participar da política estava atrelado à defesa do seu país, a lutar por o seu líder, a lutar ali pelo seu presidente, pelo seu rei, pelo que quer que seja, pelo seu primeiro-ministro. Então, as mulheres, elas não fazem isso, né? Então, aí ela fala que quando a mulher, ela recebe essa concessão masculina, então os homens vão lá, eles ganham o direito e eles cedem isso para as mulheres, isso não é um direito, como se usa hoje. Isso é um privilégio. As mulheres foram privilegiadas de poder votar. E a própria Simone de Beauvoir, ela concorda com isso. Olha o que ela faz. Simone de Beauvoir é uma feminista também de segunda onda, talvez a mais conhecida aí hoje, né? E ela fala assim, ó, a ação das mulheres por direitos legítimos nunca passou de uma agitação simbólica. Só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Recusar a cumplicidade com o homem seria para elas renunciar a todas as vantagens que a aliança pôde conferir-lhes. Então, aqui ela mesma concorda com essa ideia, de que todo aquele movimento feminista, do sufrágio, né, de fazer as passeatas, de colocar bomba em lixeira, de colocar bomba no carro lá de um político, que tudo isso foi uma agitação simbólica, mas que, na realidade, quando elas passam a votar, é uma concessão dos homens. Os homens permitem que as mulheres votem, porque eles ganharam esse privilégio e eles passam esse privilégio para as mulheres, certo? Aqui a gente vai ter dois casos interessantes que eu coloquei. Não está no livro da Campagnolo, mas não, acho que um deles ela cita, mas que eu achei bacana da gente trazer. O primeiro, quem fala sobre ele é o Paulo Resulti. Ele fala sobre o caso da Isabel de Souza Matos. A Isabel de Souza Matos, ela foi uma mulher que ela se formou como dentista e ela pede para se alistar no exército, aqui no Exército do Brasil, porque ela queria votar. Então, na Constituição do Império, na segunda Constituição do Império, não tinha nada que dizia que a mulher não podia votar. Esse era um tema tão... que não se pensava sobre ele, porque não existia uma luta das mulheres para que isso acontecesse, que quando é feita a Constituição aqui do Brasil Império, isso nem é citado. Né? Então, não falava assim, as mulheres são proibidas de votar, nem falava as mulheres devem votar, não citava o assunto. E aí vai ter a Lei Saraiva, que é uma lei já aí no final do Império, que vai meio que reformular, né, a questão eleitoral, e aí nessa lei falava que eram obrigados a votar todos os homens, todas as pessoas que tivessem algum diploma. E alguns anos antes, teve uma outra lei que permitia que as mulheres fizessem faculdades, né, estudassem cursos de graduação e tal. Então, a Isabel, ela se forma como dentista, e aí vem essa lei falando da obrigatoriedade daqueles que tivessem diploma de votar. Então, a Isabel entende que a lei não dizia que mulher não pode votar. Ela queria votar. Ela tinha diploma. Quem tinha diploma era obrigado a votar. Então, o que ela foi fazer? Eu quero votar, eu vou votar. Só que, olha que interessante, para isso, ela decide se alistar. Então, percebam a relação que sempre existiu de que, para você poder participar, né, da vida política, você tinha que defender o seu país. E olha só o que acontece com a Celina. No Brasil Império, que aí o povo anti-monarquia fala, né, que era um governo sem muitos direitos, tal, uma constituição ruim, né, a república é melhor, tal. Nesse Brasil Império, ela entra então ali com uma ação e eles concedem. Tá bom, então você pode votar, você pode se alistar, e se alistando você pode votar. Esse caso é muito interessante para mostrar que, e o Chesterton fala isso no Que Há de Errado com o Mundo, lembrei do livro. Ele fala isso, que na realidade, se os governos tivessem percebido que era um desejo mesmo das mulheres participarem
na vida política, não teria por que não deixar participar, né? Então, mas não existia esse desejo. O que existia eram minorias mesmo, assim, algumas mulheres com outros ideais que entendem que seria lucro poder votar. Isso fica muito claro no caso da Isabel. Ó, eu quero me alistar, porque eu quero votar. Tá bom, se alista. Só que a Isabel teve a infelicidade de que houve o golpe, né, militar ali, e aí surge a República, e na República ela é impedida de votar, tá? Então, dá para a gente analisar esse república ou monarquia, né? O que de repente é melhor. E o outro caso, esse já é um pouco mais conhecido, da Celina Guimarães, que o movimento aí feminista atribui a ela, né, os feitos. Ela foi a primeira mulher a ter um título de eleitor aqui no Brasil, e o movimento feminista atribui a ela, olha, como essa mulher foi revolucionária, né, porque ela conseguiu ali ser a primeira a ter um título de eleitor. E na época, quando ela consegue o título de eleitor, o movimento feminista começa a procurar ela, vamos fazer entrevista, vamos colocar essa mulher como estandarte da causa, tal. E aí olha o que ela fala: eu não fiz nada. Foi tudo obra do meu marido, que se empolgou na campanha de participação da mulher na política e, para ser coerente, começou com a mulher dele, levando o meu nome de Roldão. Sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então, aqui. E aí, a outra questão muito interessante, né, que a Campanholo traz no livro dela, por isso que eu falo, quem puder, compre esse livro, é que, mesmo na questão do sufrágio, nesse pensamento das mulheres votarem, sempre tiveram homens à frente disso. Então, políticos que por várias vezes levaram essa causa para que fosse votado, para a possibilidade de que isso passasse, né? A ideia da mulher votando passasse, certo? E aí, será que os movimentos feministas conseguiram? Por quê? A gente sabe que hoje a mulher vota, né? As mulheres votam hoje. E para quem estudou um pouquinho de história dos Estados Unidos, sabe que surgiu uma lei seca, né, nos Estados Unidos. Então, até a história do Al Capone e tal tem a ver com essa lei seca. Depois procurem lá o documentário que eu falei para vocês. Então, será que realmente esses movimentos feministas que conseguiram isso? A mulher votando e que a lei seca fosse aprovada, a proibição de bebidas fosse aprovada? Vamos começar primeiro vendo a questão do movimento de temperança, tá? Da lei seca. O que acontece? Durante esses movimentos, mesmo durante o movimento feminista ali do WCTU, acontecia assim, que o movimento começava a fazer coisas que chamavam a atenção de todos, e de repente ele diminuía. Então eram por fases, sabe? Aí depois ele pegava o jeito de novo, ia lá, fazia barulho de novo, e depois ele diminuía. Nesse próprio documentário, ele fala o seguinte: por que diminuía? Porque as mulheres, elas acabavam desistindo do movimento de temperança, da causa, por conta dos seus afazeres. Né? De novo, a gente trazendo, as mulheres têm prioridades. A prioridade da mulher normalmente não é a política. Então, muitas vezes, esse movimento começava forte, aí diminuía, aí vinha uma outra onda forte, diminuía. E até que surge, então, a Liga Antibares, que foi um movimento criado no ano de 1893, e esse movimento, sim, ele tinha uma pressão política muito grande, né? Ele é visto como o maior grupo de pressão política da história dos Estados Unidos. E ele foi criado por um reverendo chamado Harvard Russell. E qual era o foco dele? Diferente, né, das feministas, ele focava só na ideia de abolir o vício. Então não tinha outras discussões, era só essa. E o que eles faziam? Eles iam direto nos políticos. Vamos pensar que esses reverendos, né, esses homens, eles tinham uma influência gigantesca dentro dos seus grupos. Né? Os pastores, os reverendos, eles tinham uma influência muito grande por conta da questão do cristianismo, da força que as igrejas tinham. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a chegar para os políticos e falarem: olha, se vocês não apoiarem a nossa causa, se vocês não criarem leis contra os bares, leis contra a bebida, contra a importação de bebida. Se vocês não criarem essas leis, vocês simplesmente não serão mais reeleitos. Que a gente vai chegar nos nossos púlpitos e a gente vai falar contra vocês. Isso é claro, né? Político é político em todas as épocas. É claro que isso vai abalar ali as estruturas desses políticos. E tinha, junto a essa liga, um político, um senador chamado Wayne Wheeler,
acho que é Wheeler, que ele vai ser um progressista, e ele percebe o caminho que isso estava levando, né? Ele percebe até as vantagens que ele teria de apoiar isso. É até interessante, isso aqui eu achei muito bacana, que quando você começa a procurar sobre esse movimento de temperança, sobre a lei seca nos Estados Unidos, você percebe que assim, existe uma grande discussão se ele era progressista, se ele era conservador. Então, muitas pessoas que são de esquerda vai falar que foi um grupo de conservadores, né? Que estava trazendo pelo fato de ter ali essa ideia das igrejas. Os conservadores vão falar que não, que como a gente vai ter vários personagens progressistas, então vai ser um movimento progressista. Então você tem ali uma discussão disso tudo, né? Por exemplo, os liberais, eles vão ser muito contra a ideia da lei seca, porque eles vão falar assim, que você estabelecer uma lei que proíba o consumo de álcool é você fazer o governo interferir na vida das pessoas, né? Então os liberais são contra essa lei seca. A galera de esquerda, os progressistas, vão pegar essa lei seca e vão falar o seguinte, olha, quando a gente proíbe alguma coisa, piora a situação, porque depois a gente vai ter um tráfico de bebida enorme, lá com a história do Al Capone e tal. E aí eles falam assim, olha, tá vendo? Por isso não adianta a gente proibir a maconha. Vamos liberar a maconha, porque proibir é pior, é mais gostoso. Então, olha que interessante, né? Assim, as próprias linhas de pensamento se divergem aí muito nessa questão do que foi esse movimento. Mas que ele realmente teve uma base progressista, ele teve, até porque esse senador, ele era progressista, e ele vai ser um dos principais nomes aí dessa Liga Antibares, e ele vai discursar no Senado, ele vai conseguir muitos apoios, até que eles conseguem o seguinte, a aprovação do imposto de renda nos Estados Unidos. O que o imposto de renda tem a ver com isso? Lembra que eu comentei lá no começo que 70% da arrecadação dos Estados Unidos era da bebida? Por mais que isso tivesse se tornado um problema nacional, a bebida, como que eu proíbo essa bebida? E de onde eu vou retirar esse dinheiro de arrecadação? Então, eles conseguem a ideia do imposto de renda. Nós vamos taxar as pessoas, taxando as pessoas, a gente consegue substituir os impostos que veriam das bebidas. Olha só, né? Que interessante. Até uma coisa que eu acho que eu relacionei aqui, preciso me aprofundar mais nisso, mas é que, lembra da lei dominical na época da irmã White? Talvez ela tenha a ver com esse movimento, porque eles começam a pedir o fechamento dos bares aos domingos, né? Que nada funcionasse nos domingos para que os homens pudessem, de alguma maneira, ter um tempo ali para liberar aquela bebida que já estava no corpo deles. Então, existe um grande movimento pedindo para que tudo fechasse aos domingos ali, por conta disso. Então, talvez tenha até relação aí, fica aí para a gente pesquisar depois, com aquela lei dominical que ela cita no livro Eventos Finais, né? Enfim, eles conseguem a aprovação do imposto de renda, então. O que acontece também ali, nessa mesma, né, um pouco depois? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela podia contar com uma nação bêbada? Dava, né, para eu estar numa guerra com um monte de bêbado? Não, eles precisavam de um povo lúcido, temperante e corajoso. Então, não dava para o governo permitir que eles continuassem, primeiro naquela desunião, né, grupos contra grupos ali, buscando ali essa ideia contra os bares, contra os homens que bebiam, e as igrejas do outro lado, tal, eles precisavam de uma união para participar da guerra. Então, isso também. Então, a gente teve ali a substituição o que poderia substituir o que eles arrecadavam com os bares. Aí a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que precisava de um povo mais temperante, né, de um povo mais lúcido. Além disso, o que a gente vai ter na Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos contra alemães. Quem era a principal indústria de bebidas dos Estados Unidos? Principalmente de cerveja. Eram os alemães. Com a ideia da Alemanha como rival, começa a ter assim, um rechaçamento aos alemães dos Estados Unidos, de modo geral. Então, eles começam a ver aqueles alemães que tinham essa indústria dentro dos Estados Unidos como alguém que forneceria dinheiro para os alemães. Então, eles não queriam, os Estados Unidos não queriam ali, né, que os alemães recebessem esse dinheiro. Então, começa realmente a ter um motivo para se estabelecer, ou vários motivos para se estabelecer a lei seca. E ali também, o último tópico que eu coloquei o vício não era interessante para ninguém. O que começa a acontecer?
Os donos de fábricas não queriam os homens bêbados porque o bêbado produz menos, certo? Os movimentos sindicais não queriam os homens bêbados porque o homem bêbado não se interessa pela causa sindical. Então, você vai ter os dois, né, ali lutando, capitalistas e progressistas, lutando contra o vício. Você vai ter os homens que eram contra os escravos, falando que não queriam os escravos bêbados, que não queriam os escravos votando e principalmente bêbados, porque se eles votassem bêbados, seria um estrago na política nacional. Aí você vai ter, por outro lado, grupos de homens falando que não queriam, de homens negros falando que não queriam que os brancos bebessem, porque se os brancos bebiam, eles acabavam se tornando mais cruéis com os negros. Então, assim, você vai ter vários grupos ali com interesses totalmente diferentes que estavam lutando ali pelas mesmas coisas. Enfim, no ano de 1917, se estabelece a Lei Seca. Diante desse quadro, dá para dizer que foi uma conquista feminista? Não dá, né? A gente já está acabando, tá, gente? Então, foram outras questões, mas não o movimento feminista que fez com que essa lei seca se estabelecesse. Samuel, você ia comentar? Se eu abriu aí o seu microfone, pode falar. Não, eu ia dizer que pelo que a gente está vendo aí, o áudio está muito ruim. Do pós-guerra, que aí a gente entra na questão do sufrágio. Aí o Samuel já comenta, tá? Vamos pensar assim, os homens foram para a Primeira Guerra Mundial, certo? Primeira Guerra Mundial vai mudar totalmente a estrutura dos Estados Unidos, da Europa, do mundo, né? Quando esses homens voltam da Primeira Guerra Mundial, qual é o somatório de homens que os Estados Unidos têm? Homens que morreram, homens que voltam aleijados, homens que voltam com distúrbios mentais. O que as mulheres são obrigadas a fazer? Grande parte delas acabam entrando no mercado de trabalho para ocupar posições que antes eram masculinas, né? Isso começa já durante a guerra ali, mas pós-guerra isso também acontece, certo? E tem mais uma questão. Então, essa mulher, ela já meio que acaba, a gente até vai ver isso que no próximo estudo, que de certa forma, aquelas mulheres que podiam, elas voltam à sua vida de dona de casa, né? Grande parte delas que estavam trabalhando e que podiam voltam para sua vida de dona de casa, mas aquelas que não podiam, é claro que a gente vai ter uma inserção no mercado de trabalho muito maior após a Primeira Guerra Mundial. Além disso, a gente vai ter a ideia do seguinte: quanto mais mulheres participando da vida política nesse momento, maior é a arrecadação de impostos. Então, já começava a ser também ali útil para o governo você ter as mulheres participando da vida política. Então, já é uma outra sociedade pós Primeira Guerra Mundial. De modo que, por conta dessas questões, no ano de 1920, então pós Primeira Guerra Mundial, é sancionada a 19ª emenda que permitia que as mulheres passassem a votar. Né? Então, percebam que a outra ideia até que a campanhola lá traz, de que assim, o movimento feminista, ao longo da história dele, ele vai ser usado. Ele vai ser usado por capitalistas, que queriam as mulheres consumindo, ele vai ser usado por socialistas, que queriam que as mulheres defendessem as pautas, né? Anticristãs, então ele vai ser muito manipulável, esse movimento feminista, mas que hoje coisas que elas defendem como tendo sido conquistas delas, na verdade foi o quê? O caminhar normal da história, certo? E não uma atribuição exatamente ao que elas fazem, que a própria Simone de Beauvoir fala, que foi nada mais, nada menos, né, do que uma manifestação simbólica, certo? E aí a gente acaba aqui. A gente tem como eu falei, os outros direitos que vão ser trazidos ali por essas feministas durante o sufrágio, que elas lutavam, né, por esses supostos direitos, e essa ideia maior da inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente vê melhor no próximo estudo.